Vamos trazer a vocês alguns dos fatos relevantes em relação ao assunto que a gente pretende abordar e daí nós vamos conversar. Os fatos relevantes são: o ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou a nós, a CNN, ter ficado com parte dos presentes entregues pelo príncipe da Arábia Saudita em 2021. Para o ex-presidente, não há ilegalidade em ficar com as joias. A outra parte dessas joias, endereçadas à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, foram apreendidas pela Receita Federal. O assunto, evidentemente, tem uma viés de alta nas menções que recebem nas redes sociais, aí por isso que estamos com o Felipe Nunes aqui. A Quest fez um levantamento com volume de menções sobre o caso das joias nos últimos dias. Vamos conferir alguns dos resultados. Os eleitores do presidente Lula foram os que mais citaram o escândalo das joias nas suas redes sociais. Foram quase 44 milhões de menções. Os eleitores, entre aspas, apáticos ou apartidários, mencionaram o caso em 24 milhões de vezes. Já as menções daqueles que votaram no ex-presidente Bolsonaro, elas somam pouco mais de 8 milhões, é bem menos gente. Os dados foram coletados pela Quest entre os dias 2 de março e hoje. É a calcificação, Felipe? Você é um dos autores dessa expressão para definir o nosso quadro político. Boa noite, William, e todo mundo aí da bancada. Obrigado pelo convite mais uma vez. Esses números mostram que tem eu geralmente sou fura-bolha, né? Eu venho aqui contar notícia que as pessoas vão dizer, mas como assim? Se todo mundo que eu conheço está falando do assunto. É que todo mundo que você conhece tem as preferências parecidas com as suas. São pessoas que convivem com você exatamente por essa similaridade, né? O algoritmo faz com que você esteja perto de pessoas e veja, principalmente nas redes, assuntos que dizem respeito àquilo que te interessa, né? O dado mostra, acho que o dado é inequívoco, o bolsonarismo ignora o assunto, trata de outros temas, enquanto que as joias se transformaram num assunto relevante para quem votou, tem similaridade com os eleitores de Lula. Vac, isso é a calcificação, é mais uma evidência dessa tese que a gente vem defendendo, né, e trabalhando para explicar ao Brasil. Por quê? Porque as pessoas se colocaram numa posição que é de buscar reforçar temas e assuntos que representam aquilo que elas já gostam, que já lhes interessa e que reafirmam, né, suas preferências e os seus valores. Daniel, vamos tentar primeiro entender o Brasil. A provocação do Felipe é ótima. E depois vamos tentar entender o escândalo das joias, só para separar, só para a gente fazer capítulos, né? Nosso primeiro capítulo. Vamos tentar entender a calcificação. Você se arrisca? Nossa, eu só vejo como as pessoas, e tem ali uma vasta literatura sobre isso, a começar dos engenheiros do caos, ali do Juliano da Empoli, de como os marqueteiros têm sido bem-sucedidos em ativar as emoções e provocar temas manipular sentimentos e calcificar essa divisão, né, que é o que realmente atrai. Isso eu não sei, eu não consigo enxergar a volta, até porque foi o próprio levantamento da Quest, Felipe, que eu estava lendo, que entre os bolsonaristas os assuntos preferidos passavam completamente ao largo desse caso tão importante que foi o caso das joias. Estava se falando ali de aumento dos impostos para combustíveis. Daniel, fazendo uma brincadeira contigo, importante para quem, cara pálida? É verdade. E até fiquei curioso em checar com você quais são esses assuntos que têm se tornado os hits nas redes mais bolsonaristas, né? A Raquel levantou o dedo antes do Felipe. A Raquel levantou o dedo antes do Felipe. Diga, Raquel. MST. Felipe, hoje estava conversando disso, né, Felipe? Acho que ontem ou anteontem. E o Felipe me passou, e é muito engraçado, chega a ser engraçado, assim. Entre os eleitores pró-PT, você tem primeiro as joias, depois o Bolsa Família, depois a gasolina. Imagino que as menções à Bolsa Família e à reoneração dos combustíveis sejam positivas. Quando você parte para os eleitores anti-PT, gasolina, a CPI dos atos antidemocráticos e as invasões do MST, que a gente estava tratando agora. E quando você vai para os eleitores apartidários, aí, Felipe, que chama muita atenção, né?
Porque aí tem o caso, a maior parte das menções é do caso do menino Miguel Vicente, que é um menino que estourou nas redes sociais cantando samba. Que é ótimo, sambista, que toca cavaquinho, acompanha há muito tempo. Que vocês falaram aqui, eu pensei no que podia você ser. foi correndo ver quem era, isso não associei a pessoa. Você já conhecia? Já sigo, vejo ele cantando há muito tempo. Olá, hein, Felipe? Então, e aí... Você jura isso que você falou? Não, é que é do samba, eu sou amante do samba, eu acompanho todo esse pessoal mais jovem, inclusive. E é engraçado, porque aí você percebe que quando a pessoa está fora dessa loucura, dessa polarização, a atenção dela se desvia totalmente da política, né? Ela vai para outros assuntos completamente diferentes. Agora me deu uma dúvida como apresentador desse programa. Vocês me deixaram numa sinuca, começando pelo Felipe e por vocês, pelos dois Filipes, pelo Daniel e por você. Será que nós estamos falando para o público certo? A gente está analisando que joias a gente vai estar falando do cantor? Felipe Nunes. Vamos estabelecer um quadro de samba aqui no WW, eu vou adorar. Vamos lá, vamos falar das joias. Não sei quem está nos acompanhando vai ficar bravo. Peraí, finalmente vocês começaram a falar do assunto que interessa, porque somos apartidários, aí vocês devem estar querendo favorecer alguém, então vocês vão falar de um assunto, vocês querem desfavorecer alguém, se eu falar de outro, que em geral é a reação que a gente tem de boa parte do público. Se vocês estão falando isso, é que vocês têm um viés a favor daquilo e vice-versa. Para nós tem sido também difícil escolher esses caminhos. E tem programas ditos jornalísticos nessa linha, né? De calcificação também. Não, o nosso interesse não. Nós somos fura-bolha nesse sentido. Mas fazendo todo esse editorial para dizer por que a gente está preocupado com as joias, porque há um componente político que fala muito sobre a nossa sociedade aí, Daniel, que a gente já vinha examinando um pouco no programa, que é a tolerância que as pessoas têm, de certa maneira, com o mau uso dos meios públicos, dinheiro. Muitas pessoas nem entendem que dinheiro público não é dinheiro público, é o dinheiro delas, é o dinheiro do imposto que elas pagaram. É uma coisa meio fundamental num sistema político qualquer que seja. As joias prometem algum tipo de consequência política ou, sobretudo, espuma na internet? Depende principalmente se as pessoas conseguirem quebrar um pouco essa visão que tem sido, digamos, consolidada desde a crise do mensalão, porque ali, quer dizer, me permita fazer um raciocínio aqui, William, na crise do mensalão você tinha um partido político que tinha um discurso muito duro contra a corrupção, contra qualquer tipo de mal feito, e aí, diante de um episódio grave, você passa a relativizar toda a cartilha política, pelo menos pública, de retórica desse partido, com uma acusação de que isso é caixa 2, todos fazem, eu também fiz. Isso depois se repete na Lava Jato, quando você tem um grupo de juízes e procuradores que também diz, olha, é verdade que a gente podia trocar ali algumas mensagens, mas no final das contas, que juiz não conversa com procurador, que procurador não conversa com juiz, é sempre assim. E aí vai culminando nessas confusões muito grandes entre o que é público e o que é privado, que pode valer para o sítio de Atibaia, pode valer para o triplex no Guarujá e pode valer para um caso das joias. O que é público e o que é privado me parece a grande essência das confusões recentes na política brasileira. Agora, se a gente fala de consequências políticas, Felipe, em relação particularmente a essa questão das joias das Arábias, nós temos a Polícia Federal tomando os primeiros depoimentos, nós temos uma série de ações por parte do poder público que provavelmente geram ou deverão gerar consequências políticas. Você é capaz de antecipar? Olha, o caso é muito feio, né? São várias etapas aí, o recebimento de um presente milionário, aí a tentativa de trazer ilegalmente, teve uma parte que ficou retida, a outra parte que foi levada para o chamado acervo privado. Isso aí o presidente ficou com essa parte, né? Vamos falar aqui o português bem claro, ele acabou admitindo aí que incorporou, então ele levou um relógio de luxo. Há uma questão ainda sobre o valor específico, o Estadão colocou ali que o conjunto do relógio, com abotoaduras, com anel, com caneta, etc., dava R$400 mil, é um valor
exorbitante que um presidente não pode acumular numa missão diplomática. E houve ali 8 iniciativas para tentar reaver a joia que ficou retida, avaliada em 16 milhões e meio de reais. Então é tudo muito grave. Assessores, ministros, secretário da Receita, todo mundo envolvido, gente do gabinete pessoal do presidente e, obviamente, o presidente por trás, ciente, já que as pessoas do próprio gabinete estavam envolvidas nesse processo, houve compensações a pessoas envolvidas também. Então tudo tem que ser devidamente apurado. Isso é uma questão ali de investigação, de responsabilização e punição numa sociedade brasileira e num país, numa república, né, que tem esses órgãos que geralmente são muito complacentes com tudo isso. Assim como boa parte, lamentavelmente, da sociedade brasileira. Eu tenho a sensação que a imoralidade pública, ela está, de certa forma, precificada. Todo mundo é um pouquinho imoral e tal, mas vamos tratar de outros assuntos, né? E a gente fica nesse clima de impunidade geral, mas volta e meia com esse tipo de escândalo. Então, seria bom que as autoridades fossem, de fato, responsabilizadas e punidas. Agora, em termos de eleitores, muito rapidamente, para entrar na área do meu xará, quando você só tem 2 lideranças com capilaridade, com fama nacional, com poder político eleitoral, tudo é feito por comparação, né? Então, o sujeito que é antipetista mesmo, se tiver um pouquinho mais de moralidade do Bolsonaro, ele não vai largar o Bolsonaro para votar no Lula. Ele continua contra o Lula porque ele acha que a imoralidade é muito maior do outro lado. E às vezes vem imoralidade do lado petista e acontece a mesma coisa em sentido contrário. Agora, o acúmulo de desgaste sobre o Bolsonaro, que é o campo derrotado na última eleição, pode ir criando ali algum tipo de fracionamento, de desgaste que gere o surgimento e o crescimento de uma alternativa. Quando houver alternativa, talvez tudo isso pese. É essa análise que está nos teus números, Felipe? O xará falou tudo. Eu acompanho o relator. Vac, o interessante desse assunto, pensando nas consequências políticas, é exatamente o efeito de anulação de narrativa, né? A gente tem que lembrar que 2018 foi um ano em que as eleições se deram, em grande medida, justamente no eixo do debate, em que a corrupção foi um tema relevante na tomada de decisão das pessoas. O que a gente está estudando desde então é como esse eixo, que lá atrás era a economia, a corrupção e violência passaram a se tornar temas importantes para a sociedade. Mas em 22 houve uma transformação. O que dividiu o eleitorado brasileiro na eleição do ano passado não foi a economia. O que dividiu foram os valores, as atitudes, né? Ou seja, como a visão de mundo que as pessoas tinham em relação a como elas gostariam que os seus filhos fossem criados, né, com quem elas gostariam de conviver, onde elas gostariam de morar. Ou seja, os temas de valores passaram a ser muito mais relevantes e quando a gente estuda aí de maneira multivariada os diversos fatores, né, determinantes de voto, os valores passaram a ganhar aí uma relevância significativa. Mas, nesse contexto de polarização, em que todo mundo está rígido, fixado na sua posição, a consequência política que eu vejo é que a rejeição dos 2 principais líderes em relação à corrupção um pouco se anula, né? É como se os 2 lados tivessem agora tiros de mesma calibragem em relação a isso para dar um no outro. O fato é que, na minha avaliação, Vac, esse efeito é momentâneo. Ele não dura até um próximo debate político, ele apenas forma, como você chamou, de espuma, porque o que está realmente dividindo as pessoas são outros temas. Felipe, a câmera estava fechada em você, né? Você está aí remoto, ela enche a tela, como a gente fala na nossa gíria. Se a câmera tivesse focada na Raquel e no Daniel, ambos com a mão no queixo. Quando você falou que o que decidiu as eleições foram valores, você provocou aqui uma atitude de grande reflexão da Raquel e do Daniel. Quando a gente voltar do intervalo, Felipe, vamos ver o que passou pela cabeça dos 2, porque eles ouviram essa afirmação do Felipe Nunes, que decidiu as eleições não foi a economia, foram valores, e eles estão naquela postura, eu tenho algo a dizer sobre isso. É depois do rápido intervalo, até já. WW de volta, Raquel e Daniel.
O que passou pela cabeça de vocês quando vocês ouviram o Felipe Nunes dizer o que decidiu as eleições não foi a economia, foram valores? William, sabe que... Desculpe, não, Raquel. Vai, Dani. Não, pode ir. Não, é que assim, o que estava muito na minha cabeça ali foi o seguinte, né? Fazendo uma nova regressão aqui de novo ao período do mensalão, eu me lembrei de um livro do André Singer, cientista político, que era Os Sentidos do Lulismo. Ele foi porta-voz, Ele foi porta-voz do movimento. Foi o porta-voz no governo Lula I, né? E ele defendia basicamente o seguinte, que em 2006, ali com a crise do mensalão, na eleição seguinte, né, na reeleição do Lula, houve uma decisão muito consciente ali de uma camada de eleitores que foram os eleitores que acabaram se consolidando como o que ele chama de lulismo, né, de eleitores mais pobres, que tomaram uma decisão consciente de não de ignorar ali os casos de corrupção no governo Lula, mas de tomar uma decisão consciente pelo lado econômico, de que estavam melhorando de vida. E fiquei pensando se agora, já em 2022, mas agora principalmente, a gente não vive uma outra situação paralela com o bolsonarismo e com as forças de direita, que é o seguinte, não de ignorar totalmente os casos de corrupção, mas de tomar uma decisão consciente de que, mesmo havendo corrupção, há uma defesa de valores ali importante, aí talvez a base não sejam os mais pobres, mas os evangélicos, o agro, uma série de outras camadas da sociedade que tomam uma decisão consciente de subvalorizar casos de corrupção em nome de outros pontos que eles consideram mais importantes. Seja a defesa de costumes, seja uma agenda liberal, seja a defesa do agronegócio, e foi isso que eu pensei, sabe? Raquel, o que você pensou? Eu estava com a cabeça em outra coisa, não necessariamente agora nessa não faz frase. Isso, estraga todo o script. Não, estou falando sério, não necessariamente nesta frase que você mencionou, mas num contexto mais geral, porque o Felipe mencionava, né, toda essa discussão de como que a gente está fazendo desde o começo dessa parte do programa, de quando essa discussão passa ao largo das pessoas e cada um só olha para a sua narrativa, para a sua bolha. E aí eu estava pensando, que crimes estão sujeitos essas pessoas que participaram desse escândalo que mais parece uma coisa de filme? Concretamente, por enquanto, o que pode aparecer aí é um crime de descaminho, porque você tem ali uma tentativa de burlar a Receita Federal para entrar com essas joias ilegalmente no país, o outro estojo entrou, e um crime de advocacia administrativa, que é essa insistência dos ministérios em tentar liberar e tal. Você pode especular aí sobre crimes de peculato, outros crimes mais graves. Sonegação. Exato, mas estava até pegando um outro aqui, que aí sim seria mais grave, mas o fato é, com as informações que a gente tem agora, com as evidências que a gente tem agora, embora seja tudo muito escandaloso, a lei não pega. Teria que ser uma condenação moral e uma condenação... Sim, valor. E uma condenação via urna. Só que se para os dois espectros políticos que hoje determinam uma maioria no país, então não tem valor moral e não tem condenação nenhuma desse se limpa tipo na de sujeira coisa. do outro, né? Como eu costumo colocar. Agora, vamos pegar o nosso lado. Quer dizer, nosso lado, mídia profissional, empresa convencional de mídia, que depende de uma licença, com jornalistas profissionais que passam por um treinamento e têm um ethos profissional. Por que a gente dá tanta importância a um escândalo como esse das joias? Porque tem um valor ali, que é o respeito não só à lei, mas porque da nossa maneira de encarar a nossa profissão e a sociedade, a gente julga fundamental cobrar comportamentos condizentes com os valores que os agentes políticos dizem respeitar. E aí a nossa função sempre é dizer, isto que você diz não é o que você faz. Daí a importância que a gente dá isso. E daí a nossa surpresa quando alguém como o Felipe Nunes, que é um cientista político e um profissional da averiguação de dados estatísticos de comportamentos sociais, vem e diz, vocês estão preocupados com isso? Metade da população não. Exato, eu estava exatamente surpresa. Falar, é um escárnio e ninguém se importa. O Felipe, que tem uma postura um pouquinho mais assim, cínica no bom sentido, diz assim, caramba, Raquel, você não cínica, deveria se surpreender.
Mas assim, olha, Vac, eu ainda tenho uma gota de esperança no sentimento de moralidade da população, de segmentos da população brasileira, não de todos os segmentos, evidentemente, porque eu acredito que quando a política fica restrita a grupos que ganham essa hegemonia, tudo é feito comparativamente, e aí um se limpa na sujeira do outro. Mas seria necessário criar alternativas e talvez esse fator tivesse um peso maior do que tem nesse momento em que os dois lados estão bastante enlameados. E é muito ruim, né? Porque assim, eu sou da tese, já escrevi a respeito disso, de que sem moralidade o resto se corrói. Eu sou totalmente, voto com você em relação a esse contraste entre o discurso e a prática. Porque quando a gente olha para as outras bandeiras, o Daniel citou aí os valores, né, que são colocados numa corrida eleitoral por um candidato que se diz à direita, outro que se diz à esquerda, em vários desses valores existe uma questão moral. E quando você vê que eles não têm atitudes condizentes, tudo é falso, tudo é falseado. E o que é falso não se sustenta no médio e no longo prazo. Que tipo, agora vindo de novo aqui com o pé no chão, Daniel, antes que a gente faça aqui um seminário acadêmico sobre filosofia, moral, essas coisas, a gente tem um público prático, objetivo, interessado em saber o que vai acontecer na vida deles. A gente vê movimentos na política em Brasília em função desse escândalo das joias das Arábias, não tem outro nome para designar isso, é um escândalo das joias das Arábias. A gente vê o principal partido, está tentando desembarcar disso ou é um jogo de cena? Você diz que o principal PL. Partido, o PL? O PL, bom, tem vários movimentos aí, né? Jair Bolsonaro sendo aconselhado a ficar mais tempo nos Estados Unidos, aí é problema dele ver como vai fazer isso, né? Até por questões de visto, mas ficar mais tempo nos Estados Unidos, adiar um pouco a volta ao Brasil, porque não é o momento. Michele Bolsonaro de submergir um pouquinho e não se vincular ao caso das joias, porque ela tem um potencial político muito grande ali a ser explorado. E os caciques tradicionais do PL Raiz, a começar de Valdemar Costa Neto, tentando excluir o resto do partido que veio com a aliança Bolsonaro. Então é uma excelente oportunidade para esse PL, que hoje tem 99 deputados, é o maior partido da Câmara dos Deputados, esse PL tradicional raiz, de ganhar de novo espaço em relação aos bolsonaristas, que são neófitos ali no partido. E Felipe Nunes, para a gente encerrar essa nossa conversa, evidentemente os estrategistas em todas as agremiações políticas hoje usam a sua ferramenta, entre outras, a sua ferramenta de averiguação de tráfego nas redes sociais. Que tipo de conclusão você acha que eles estão tirando? Eles estão tirando conclusões muito interessantes e que não foram ainda nem debate nosso, mas já estão explodindo na rede. O assunto mais comentado nesse momento, Vac, é a peruca utilizada pelo deputado Nicolas Ferreira na Câmara dos Deputados e todas as consequências políticas que isso pode ter. Ou seja, a capacidade, o que os estrategistas, os marqueteiros, acho que estão aprendendo com ferramentas como essas que a gente traz para ajudar a entender o comportamento das pessoas, é que a velocidade com que as notícias mudam, os interesses se modificam, faz com que a gente fique um pouco embriagado em relação ao que está acontecendo e com isso não consiga discernir racionalmente, né, como de fato avaliar e tomar decisões em relação à política, né? Acho que essa nova era, né, da política pop, da política tomada como entretenimento e não como a política do racional, institucional, que é essa que vocês estavam conversando, que é esperado, né, como comportamento, é uma nova era em que os marqueteiros, os estrategistas entenderam que se você entretém com um novo programa a cada 24 horas, o assunto anterior vai embora muito rápido, porque as pessoas não têm, né, condições de manter os assuntos muito tempo vivos ali no dia a dia delas. Então, quer dizer, o aprendizado que tudo muda tão rápido que se você quiser sair de um escândalo, é melhor criar outro. Traduzindo, o Nicolas colocou a peruca para acobertar o escândalo das joias do Bolsonaro. Bom, não sei se foi essa a intenção, mas é uma grande lição que você está dando para nós, Felipe, nós jornalistas profissionais. Eu acho que a gente tem que ser muito crítico em relação ao que a gente faz.
nós estamos sendo ultrapassados pela rapidez com que os assuntos são levados à internet. Então, o pessoal acha que vai ser disso, a gente vai dar escândalos para peruca. E aí nosso programa de análise se completa, do brinco para peruca.